Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Mais uma vez quero saudar a todos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, estamos alegres, felizes, contentes, adorando, cantando, glorificando a Deus, porque assim deve ser o povo de Deus. Alegrai-vos na esperança, como diz a palavra do Senhor, se não me engano foi Tiago, alegrai-vos na esperança. Então, só se alegra quem tem esperança, aleluia, oh glória a Deus, bendito, e nós temos esta esperança. Foi o hino aqui que nós cantamos agora há pouco, né? A esperança, a nossa esperança é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos falar um pouco sobre a sua vinda, sobre alguns sinais que precederão a vinda do Senhor. Eu convido a todos para nós lermos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso de número 1. Ministério Senhor Jesus, o Rei da Glória, anunciando o Evangelho, anunciando a palavra da verdade, anunciando que Jesus está voltando, aleluia. Então vamos aqui, mais uma mensagem poderosa para todos que estão presentes e para aqueles que estarão ouvindo através deste áudio. Louvado seja Deus. Capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. O texto fala sobre a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Vamos ler a palavra de Deus. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém. Até aqui, querido Deus, eterno Pai que estás no céu, mais uma vez aqui estamos diante de Ti na Tua presença, para falar a verdade da Tua palavra, com o Teu poder e com a autoridade, com a sabedoria que vem do alto, meu Pai. Revela, Senhor, aos corações os Teus propósitos, os Teus projetos, nesta hora, meu Pai, para que todos sejam edificados, ó Deus. Caia, Senhor, o temor na vida de cada um, ó Deus. Ó Senhor da glória, para que todos possam, ó Deus, ouvir, entender, ó Deus, se arrepender, se converter dos maus caminhos e estar preparado para este grande dia que é a volta do Senhor. Ó Deus, abençoa de uma forma poderosa, opera sinais, prodígios e maravilha pelo poder do Teu Espírito, da Tua palavra, no nome santo, poderoso
maravilhoso de Jesus que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Perdoe os irmãos. Nós aqui estamos diante de uma palavra profética, diante de uma mensagem que revela o final dos tempos. Apóstolo Paulo aqui, ele escrevera esta palavra como se naqueles dias já pudesse até mesmo acontecer, mas porque naquela época também o mistério da injustiça operava. Até mesmo na primeira carta Paulo falou sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele falou assim: e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados também. Então ele fala que poderia até ser naquela época, mas o nosso Deus, ele é longânimo. Por isso que muitas pessoas falam: por que Jesus não veio ainda? Pela sua longanimidade, esperando que o homem se arrependa, para que ele não se perca, mas para que ele se salve. Como nós pregamos aqui, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Mas agora, no tempo que nós estamos vivendo, nós temos a plena certeza que nós, igreja do Senhor, podemos ser a igreja do arrebatamento. Talvez muitos de nós que estamos servindo o Senhor hoje, que estamos militando na fé, talvez até não passaremos pela morte para encontrar o Senhor nas nuvens, nos ares, porque a Bíblia diz: os que morreram em Cristo restarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Mas quando nós olhamos para os acontecimentos, mas quando nós olhamos para os sinais que sucedem, os sinais que estão patentes aos nossos olhos, nós vemos aqui que Paulo, ele deixa aqui uma dica, sinais que antecederiam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deixou aqui 2 sinais muito fortes, ele deixou aqui 2 sinais muito patentes sobre a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, acontecimentos que antecederiam a vinda do Senhor Jesus. Por exemplo, Paulo falou que antes de manifestar a vinda do Senhor, haveria uma grande apostasia na terra, haveria uma grande apostasia, principalmente da igreja, porque apostasia significa abandono da fé. Só alguém que apostata é alguém que já abraçou a fé, alguém que já foi da igreja, alguém que já creu, alguém que já teve uma comunhão com Deus e ele abandonou, ele apostatou, ele deixou o Senhor. Às vezes tem pessoas que estão apostatadas lá fora, lá no mundo, e às vezes tem pessoas que até mesmo dentro de uma igreja, dentro de um templo religioso, já estão apostatados da fé, já abandonaram a sua fé, já não crê mais. Se quando se prega que Jesus Cristo está voltando, às vezes de a pessoa se alegrar, às vezes de a pessoa glorificar a Deus, regozijar a sua alma, porque o grande dia da vinda do Senhor Jesus será o grande dia que será tragada a morte, a vitória de Deus, a vitória do Senhor Jesus para os santos, para os salvos. Então é motivo de regozijar, porque será a redenção do corpo do salvo, louvado seja Deus. Mas muitas pessoas às vezes estão apostatadas, estão abandonando. Nós vemos que nesses últimos dias também, um outro grande sinal que Paulo, ele disse aqui, ele deixou patente, que não, a vinda de Cristo não sucederá antes que venha a apostasia, e também é um assunto que nós falaremos mais também nesta mensagem, sobre a manifestação do filho da perdição, a manifestação do anticristo. Então, antes que Jesus venha, haverá grande manifestação do anticristo.
O anticristo é aquele segundo a eficácia de Satanás. A Bíblia diz que ele virá com sinais, prodígios de mentira, e se for possível, enganaria até os escolhidos. Olha, então o crente ele tem que estar em plena comunhão com Deus, ele tem que ter discernimento hoje na terra para servir, porque às vezes ele pode até mesmo estar dentro de uma igreja, e às vezes não é nem o Espírito Santo que está agindo, às vezes é o espírito do engano, o espírito da mentira, mas já é o espírito do anticristo, já se manifestando, preparando o seu caminho. Aleluia! E nós estamos diante de uma palavra profética para se cumprir. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos ali, quando João, nós vamos ler no capítulo 13, hoje é mais estudo, ensino da palavra de Deus, não precisa muita correria. Quando nós olhamos para o capítulo 13, do livro das Revelações, do livro das últimas coisas, capítulo 13, e o verso de número 11, louvado seja Deus, nós vemos aqui, fala a besta que subiu da terra, fala a besta que subiu do mar, e tem a besta que subiu da terra também. Então nós vamos ler o capítulo 13, praticamente vários versículos aqui para nós entendermos. Vamos ler aqui o verso 1 do capítulo 13, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Deixa eu dar uma parada aqui. Aqui revela uma parte. Quando o anticristo se manifestar, quem vai dar o poder para ele vai ser um homem, vai ser uma pessoa inteligentíssima, que vai ser levantado na terra, e nós vemos para que isso aconteça, algumas coisas nós estamos percebendo, que será um homem que virá para, entre aspas, resolver todos os problemas do mundo. Então, parece que existe um preparo global, nós vemos nas informações, nas notícias, querendo trazer um caos para todo mundo. Às vezes fala assim: não, mas as coisas estão difíceis para o Brasil, as coisas estão muito caras, mas não é só o Brasil. Eu quero deixar bem claro aqui, se você se informar, é no mundo inteiro que está sendo gerado um caos, uma crise, e usando às vezes os meios de saúde, os meios econômicos, e até provocando até mesmo catástrofes, através de tecnologias avançadas. Para quê? Para que o homem fique numa situação desesperadora, para que um dia ele venha clamar por alguém, por um Salvador nessa terra. Mas eu quero falar que só existe um Salvador. O único Salvador que o homem deve clamar é Jesus Cristo, Salvador da alma, que tem o poder de dar vida eterna. Mas como a Bíblia nos diz aqui em Tessalonicenses, a qual nós lemos, que Deus enviará a operação do erro, para as pessoas acreditar na mentira, aqueles que não creram na verdade, porque a verdade está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado, e muitos não creem na verdade, e um dia Deus vai permitir que a pessoa venha acreditar no engano, na mentira, e vai acabar adorando. Você, mas como é que pode? Como pode ser isso? As pessoas vão adorar o diabo? Então vai, só que ele não vem de rabo, ele não vem de chifre, nada. Ele vai vir como se fosse uma pessoa
boa, uma pessoa de boas intenções, uma pessoa que vai enganar a todos. Eu estava aqui nessa tarde até meditando sobre este assunto, e tanto é verdade isso, que até mesmo os profetas já tinham a revelação desta pessoa. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro do profeta Daniel, eu quero ler até alguns versículos para os irmãos ver como que a Bíblia ela é a verdade, como a Bíblia ela se explica por si próprio, como ela é a palavra de Deus. Uma pessoa pode ter escrito 1000 anos antes da outra, outra escreveu 1000 anos depois do outro, mas todas elas se encaixam, todas elas têm uma plena harmonia, porque o autor da Bíblia é um só, é o Espírito Santo. Aleluia. E eu quero ler aqui alguns versículos do livro do profeta Daniel. Depois nós vamos terminar aqui em Apocalipse também, no capítulo 7 do livro de Daniel. Glória a Deus. Olha que palavra que foi escrita, que foi revelada ao profeta Daniel. Eu não vou ler muito não, senão toma muito tempo, mas aqui no verso de número 21, no 20 aqui, a partir do verso 20, capítulo 7, verso 20 de Daniel. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta digo que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. E eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Até aqui, para que nós entendamos. Pode ver que existe uma grande harmonia com o texto que nós lemos em Apocalipse sobre a besta que subiu do mar. Quando fala besta que subiu do mar, é uma pessoa que saiu das nações, é uma pessoa só. E aqui no livro do profeta Daniel, está falando de 10 pontas, está falando de 10 reinos que se levantarão, e uma ponta pequena. Então essa ponta pequena significa esta pessoa, este homem que diz que ele vai falar grandiosamente, ele vai ter uma lábia muito grande para enganar as nações. E a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, a qual nós lemos primeiro na leitura oficial, fala que ele se levanta contra tudo que se chama Deus e adora. Então principalmente a igreja, principalmente os santos do Senhor, ele vai se levantar. Às vezes nós não temos uma plena certeza de até quando a igreja ficará na terra. A gente sabe que um dia Jesus voltará e vai dar o grande livramento para o seu povo, para os santos. Mas não sabemos ainda o quanto a igreja passará aperto nessa terra, porque nós vemos aí o caminho sendo preparado. Quando nós olhamos para o cenário político hoje, global, geopolítico, nós vemos aí o caminho sendo preparado, mas não é só no Brasil, mas em todas a maioria dos países, nações, sendo colocado pessoas que têm o mesmo espírito, contrariando as boas tradições, família, Deus, começando a tirar as coisas boas do meio da humanidade e começando a trazer a iniquidade.
Nós vemos no Brasil mesmo leis sendo mudadas. Nós lemos aqui no livro do profeta Daniel que vai ser mudada leis. Ela fala, mas não está na Constituição. O governo que está se levantando, o governo do iníquo, o filho da perdição, eles vão passar por cima de tudo isso. Vai ser criada uma nova Constituição mundial, global, e as constituições nacionalistas dos países não vai valer mais nada. Já não está valendo. Nós já temos visto isso. Então, meus amados, queridos ouvintes, irmãos da palavra de Deus, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo, com todos esses sinais. Eu quero ler mais um texto aqui, em Apocalipse capítulo 13 mesmo, um dos textos mais importantes, profético. No capítulo 13, e deixa eu ver o verso aqui, louvado seja Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 15. Não vou ler tudo não, senão vai tomar tempo, mas você pode ler, meditar na sua Bíblia, na sua casa. Capítulo 13, o verso 15 fala: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Irmãos, como que a Bíblia, ela é a verdade, como que a Bíblia, ao seu tempo, ela se cumpre. Isto foi escrito há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, pelo apóstolo João, que ele ouviu e viu todas essas coisas, teve essas visões. E quando nós olhamos para os dias de hoje, nós vemos que através da tecnologia, o profeta Daniel, no capítulo 12, o verso 12, ele falou assim: olha, que nos últimos dias, muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Então haverá uma facilidade das pessoas se locomover, visto hoje a tecnologia, os carros, veículos, os aviões e tudo mais, seja por água, seja por ar, seja por rodovia, e a ciência se multiplicará. Então nós vemos isto se cumprir nos nossos dias de hoje. Então nós, igreja do Senhor, Jesus, quando ele falou sobre os sinais, sobre o princípio das dores, ele falou assim: olha, quando vê acontecendo tudo isso, levantai a vossa cabeça para o alto, porque perto está a vossa redenção, porque não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então quando Jesus, ele falou sobre esse texto, ele falou também sobre os acontecimentos do povo judeu também, e nós vemos que tudo está levando para que nós somos a última geração, porque Israel floresceu em 1948, o florescimento da figueira, 1948 para o dia de hoje, já passaram 73 anos, mais ou menos, vai para 74 anos, acho que completa agora em maio, e Jesus falou que não passará esta geração, era uma profecia para os judeus principalmente, e não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E uma geração na Bíblia, ela é a média de 70, 80 anos. Então quando nós olhamos para uma palavra como essa, não tem como nós não ficarmos atentos, que
que a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja, o seu povo. O anticristo preparando o seu caminho. Quando nós ouvimos as notícias, as informações de Israel, eles estão esperando o Messias. Jesus falou: olha, eu vim em nome do meu Pai e não receberam. Outro virá em seu próprio nome e vos recebereis. Ele falou para os judeus naquela época, quando ele estava na terra. Jesus não foi reconhecido como o Salvador, como o Messias, mas o filho da perdição, o iníquo, o anticristo será reconhecido. Será o príncipe dos judeus, será a primeira nação que será enganada. E eles já estão preparando tudo, esperando ele. Já está todos ali, os materiais para a construção do templo, que eles vão voltar a fazer adoração. Tudo que os judeus que não crerem em Jesus, eles ainda estão, às vezes, vivendo, quer viver a lei ainda, quer fazer adoração, cerimônia, mas Jesus já fez tudo por nós. Só que eles querem, e será feito, será reconstruído o templo. E no texto de segunda carta a Tessalonicenses que nós lemos, a Bíblia diz que ele se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus, querendo parecer Deus. Ele vai governar, ele será o governante de toda a terra, e ele governará o mundo lá de Jerusalém, de Israel. E ele vai usar o quê? A tecnologia. A tecnologia. A tecnologia que muitos endeusam, não sei como é que fala essa palavra, estão endeusando hoje, tecnologia. Ela é um perigo também. Ela tem o seu lado bom. Está aí, não tem como fugir, nós usamos também. Mas ela vai ser usada como uma ferramenta. Porque Deus, olha, veja bem, Deus é onipresente. Deus é onisciente. Onipresente está em todo lugar. E onisciente conhece todas as coisas. O que o inimigo quer fazer? Quer imitar também. Ele quer imitar. Onipresente porque através da tecnologia ele pode ver tudo. Pela imagem. Super avançada. É 5G, 6G, não sei até onde vai chegar esse negócio de G. Super avançada. Então vai ter ali uma rede, uma imagem da besta aqui. Ninguém escapa. Olho que tudo vê. Ele vai querer ser onipresente, ver tudo. E através de tanta informação, que até mesmo a humanidade coloca dentro lá, vai lá, alimentando a rede, a fonte, sabe da vida de todo mundo, pode ver. É câmera, é tanta coisa, é tanta informação, e será assim. Ele governará o mundo de Israel. E vai ser colocado regras. A humanidade vai ficar ali, submissa a um governante mundial. Porque ele com a sua lábia, ele com as suas estratégias, com as suas astúcias, vai enganar toda a humanidade que estiver. Só não engana os salvos, os santos, que esperam a Jesus Cristo, o Salvador. Mas aqui no texto que nós lemos, diz que ele vai fazer com que grandes, pequenos, ricos, pobres, seja dada uma marca, um sinal. Os irmãos estão percebendo que a tecnologia hoje, o dinheiro físico vai sendo tirado, vai ser totalmente tirado, já está. Ouvi falar que, por exemplo, tem aquele país lá da bandeira vermelha, não é bom falar muito nome aqui, país da bandeira vermelha lá, do zoinho mais pequeno, que lá se você for pagar as coisas com dinheiro físico lá, é motivo até de zombaria, porque quase não tem mais, quase não tem, é feito quase tudo pelo celular, pela tecnologia avançadíssima, e assim está proliferando pelo mundo, tá? Assim será o mundo. Quem não conseguir acompanhar a tecnologia vai ser difícil para viver na terra, muito difícil. E aí o que acontece? Aí não vai precisar de cartão, hoje faz pelo celular, né? Vai pelo celular,
E já tem esse tal do QR Code aí também, parece que tem toda a informação de tudo que precisar, daquela coisa, daquele assunto. E isso será usado como uma marca, como sinal. E aí não será no celular mais, não vai precisar de celular mais, é o que ele quer colocar no homem, a marca dele. Eu não sei, para mim, no meu pensamento hoje, para mim essa marca é tipo um QR Code, que vai ser colocada, que já tem todas as informações. Ali vai estar a informação da pessoa de saúde, o CPF, econômica, bancária, tudo vai estar ali, só num QR Code, numa marca, num sinal. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira vez que eu vi esse símbolo, não tinha nada daqueles risquinhos dentro, tinha um desenho de um dragão lá dentro. Depois apagaram, nunca mais vi. Aí hoje aparecem lá umas coisas, com essa informação, mas a primeira vez que eu vi, que um irmão do canal apresentou, falou, isso aqui, ó, agora vai ser assim, ó, QR Code. E aparecia ali um desenho de um dragão. É muita coincidência, né? Não existe, né? Então, para mim, esse sinalzinho aí vai ser usado. Aí, não vai ser no celular, mas vai ser nas pessoas. Nas pessoas que adorar a besta. Nas pessoas que adorar, que aceitar a sua marca, o seu sinal na mão ou na testa. Porque sem isso, ninguém vai comprar e ninguém vai vender. Porque será como fosse o dinheiro. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja. Que Cristo possa vir a tempo livrar o seu povo, a sua igreja. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. O mistério da injustiça já opera. Já está tudo sendo preparado. Eu penso assim comigo, como Jesus, quando antecedeu a sua vinda, ele tinha pessoas que preparavam o seu caminho, que falava, eram os profetas, depois, por último, era o precursor João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Ele tem também, o Inico tem os seus secretários também, os seus precursores, que estão preparando o caminho, para que ele um dia venha assumir o governo desta terra. Por que nós estamos falando tudo isso? É tanta informação. Sabe por quê? Porque quando tudo isso acontecer, é para nós levantar nossa cabeça para o alto que está perto da nossa redenção. É tempo de colocarmos a nossa casa em ordem. É tempo de nos arrepender. É tempo de deixar todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Porque ele virá. A Bíblia diz que ele virá de repente, quando muitos estiverem desapercebidos, como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, estavam em casamento, edificavam, compravam, e a Bíblia diz que Jesus veio. Aí, não vai dar mais tempo de nada. Mas Jesus apareceu, Jesus veio e buscou a igreja. Será um dia de grande alegria. Será o dia de maior gozo e alegria para os salvos, para a igreja do Senhor. Mas de outro lado será o dia de maior angústia, o dia de maior tristeza para aqueles que não creram no amor da verdade, não prepararam a sua vida para encontrar com o noivo. Porque Jesus Cristo é comparado com o noivo, e a igreja é comparada a uma noiva. E uma noiva, ela tem que se apresentar diante do Senhor pura, santa e verdadeira diante do Senhor. Jesus está às portas. Jesus está voltando. As coisas estão andando bem depressa. A agenda está se cumprindo para que este homem que foi aqui anunciado pelos profetas, pelos apóstolos, assuma o governo desta terra. Mas uma coisa é certa: aconteça o que acontecer, Jesus voltará. Jesus vai tirar a sua igreja com poder e grande glória. Jesus voltará para os seus.
A Bíblia diz que Ele transformará este nosso corpo abatido, segundo o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Alabaçuribicanta, está escrito em Filipenses capítulo 3, o verso 20, que Ele transformará o nosso corpo abatido. Aleluia. Então não se engane, não se iluda. Jesus pode vir a qualquer momento, porque nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a última igreja, a última geração, alabasto de faz de cantarabacai, que está esperando Jesus, que está esperando o noivo em vida ainda. Talvez não passaremos pela morte, mas se tivermos que passar, temos que partir desta vida em paz, temos que partir desta vida preparados para quando a trombeta soar, os mortos em Cristo se levantarão, mas aqueles que não morreram em Cristo não serão levantados na primeira ressurreição, somente na segunda, que é para vergonha e desprezo eterno, estará diante do trono branco. Nós temos essa mensagem no YouTube, o trono branco e os 3 livros. Nós temos uma mensagem que Deus nos deu, não é minha não, é de Deus, é do Espírito Santo. Se alguém depois tiver um tempinho, ouça que vai trazer edificação. Então que Deus nos abençoe, que Deus use de misericórdia, que Deus possa iluminar os nossos caminhos, que Deus possa nos ajudar a santificar a nossa vida, a nos separar para Deus, porque a Bíblia diz que é para nós conservarmos irrepreensíveis, espírito, alma e corpo, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, porque um dia o Senhor da seara, Ele vai passar revista, e Ele vai ver quem está apto para subir aos céus, quem subirá ao monte santo do Senhor, aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e que não jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor, o Deus da nossa salvação. Que Deus abençoe a amada igreja, a todos os ouvintes da palavra de Deus nesta noite. Então não é esta mensagem para nós ficarmos com medo, não, é para nós ficarmos atentos, vigilantes. Jesus falou: orai, olhai e vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que Cristo virá, mas estejais vós apercebidos. Amém? Quantos podem dar glória a Deus nesta noite? Alaia sou de faz, aleluia, 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 aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Glória a Jesus. Vamos nos colocar de pé, fazer essa oração, agradecer a Deus e pedir para que Deus nos sustente debaixo das suas mãos poderosas. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cair não é tão difícil, duro é levantar. Você percebeu? Meu Deus, quando eu vi eu estava no chão. A pessoa fala quando cai, né? Fácil. Mas para levantar depois, às vezes se não tiver alguém, se não tiver até um resgate, não levanta. É assim. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, meu Pai, muito obrigado, meu Pai, pela rica oportunidade de estar diante de Ti, da Tua palavra, que foi revelada aos nossos corações, e através do Teu Espírito Santo trouxe o entendimento, meu Pai, do tempo que nós estamos vivendo, meu Pai, das profecias que estão se cumprindo, ó Deus, ó Jesus, e nós, ó Pai, nos alegramos, ó Pai, por saber que se aproxima o grande dia da nossa redenção, porque a Tua palavra diz que toda a criação geme, até mesmo nós, que temos as primícias do Espírito, esperamos a redenção do nosso corpo, porque não é muito fácil, Tu sabes, ó Deus, Jesus,
Tu estivesse na terra, viveste como homem, sabe das aflições que o ser humano passa, meu Deus. E esperamos, ó Deus, anelantes, o grande dia da volta gloriosa do Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos revestir de toda a armadura para suportar as astutas ciladas do diabo, os dias difíceis, trabalhosos que estão vivendo, que ainda vamos enfrentar. Senhor, revista-nos, Senhor, da palavra, da verdade, da Tua presença, do Teu Espírito, ó Deus, aleluia, para que possamos chegar naquele grande dia, meu Pai, e estarmos de pé, e estarmos, Senhor, meu Deus, com a nossa lamparina acesa, com fogo do Teu Espírito, com fogo da Tua glória, e ser, ó Pai, Senhor, reconhecido, anunciado nos céus, ó Deus, e que possamos ouvir o soar da trombeta, porque a trombeta soará, e nós seremos transformados, os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados, ó Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor, Pai. Guarda o Teu povo, livra o Teu povo, abençoa a Tua igreja, ó Deus, segundo a necessidade de cada um, Senhor. Supra as necessidades, cura os doentes nesta hora, cura os enfermos, liberta os oprimidos, ó Pai. Desperta aqueles que dormem, fortalece os fracos, aquece os frios, Senhor, com o fogo da Tua glória, da Tua presença, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, meu Pai, possa, meu Pai, encontrar guarida dos corações, e operar uma grande obra, e em tudo, o Teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos, nós pedimos, e nós Te agradecemos, no nome santo, poderoso, maravilhoso de Jesus.